Bom dia, gente. Bom dia para vocês, ótimo sábado, não? A gente chegou no sábado, glória a Deus. E hoje a gente vai ler 2 Samuel 20, tá? Eu acordei hoje com uma oração na cabeça, bonita. Acordei orando hoje. Olha que maravilha, que bênção. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para mim, para os meus filhos, para minha família, para minha mãe, para nossa casa, com os mantimentos, Senhor, que o Senhor tem colocado aqui dentro, com a provisão que o Senhor tem dado, com o escape, com a libertação que o Senhor tem dado, com a sabedoria que o Senhor tem colocado na cabeça de cada um de nós, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado pela proteção, obrigado pelo cuidado, obrigado pela provisão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu favor, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dirigir e fazer com que entendamos a sua palavra de maneira clara, Senhor. Protege-nos. Protege a todos que ouvem essa live, protege, dá proteção, provisão e sabedoria para nós, em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler o capítulo 20, ele é muito rico, tá, de muitas coisas, então a gente vai falar de muitas coisas, tá? E quanto ao horário, não tem problema, o importante é que a gente vem, né? Não, a gente vem nem que for meia-noite, para não dar o outro dia. Vamos lá. Eu tava lembrando uma coisa, para você ver como que é, às vezes você pode pensar que na sua vida Deus fez coisas aleatórias, mas nunca é aleatório. As coisas que a gente vive hoje provavelmente tem um processo por trás, Deus estava trabalhando em tudo isso. Eu tava lembrando eu lembrei de uma oração que eu fiz. Um dia eu morava lá na Ilha Solteira e eu morava lá no fundo daquele Conveniência do Thiago, na avenida, quase ali de frente do Nautipesca eu morava, né, na avenida no norte. E aí eu tava em casa, eu tava muito cansada, eu tinha chegado de um dia de serviço muito cansada, muito cansada. Eu tava trabalhando na Eldorado, no plantio de eucalipto. E era muito pesado esse serviço, era muito difícil. E aí eu tava tão cansada, tão exausta, tão exaurida, que eu cheguei e sentei. Aí eu fiz uma oração simples. Eu sentei na cama e falei para Deus, Deus, eu não tenho profissão e eu gostaria de ter estudado, mas eu não tive a oportunidade e fui protelando também. E eu queria tanto ter uma profissão como daquelas meninas que trabalham em escritório e ficam sentadas no ar-condicionado e só precisam se preocupar com o que elas estão fazendo com a cabeça e não com o corpo. E aquele serviço do plantio, a gente ia para Mato Grosso e a gente ficava no sol de 40 graus o dia inteiro, porque era roça, era plantar eucalipto roça. É a mesma coisa que você plantar roça. E aquela extensão de terra assim arada, então você ia de um lugar para o outro, e eu então ia com aquele um regador, vai o caminhão pipa, e aí ele tem uns regador de metal pesado, e você vai atrás batendo, que nem uma estaca, bate, ele solta a água, aí solta. Aí vai para outra cova, bate, ele solta a água, aí solta, e você tem que ir carregando ele é pesado. E eu tava sofrendo mesmo. E eu lembro que eu fiquei desempregada mesmo, assim, o maior tempo que eu fiquei desempregada, quando eu morava na ilha, foi 1 mês e meio. Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei, entrava num serviço, saía do outro, mas eu tava trabalhando. Às vezes eu recebia seguro-desemprego quando eu saía de um serviço e eu tava trabalhando. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito trabalhadeira. Eu só parei quando eu saí da TIM e fui trabalhar diretamente nos laços na pandemia. Na pandemia eu fiquei desempregada, né? Porque, obviamente, não deu pra ficar com ninguém na loja e eu acabei saindo. Foi um tempo muito difícil para muita gente
E aí eu já tinha os laços, Deus tinha me dado a profissão dos laços, e aí eu fiquei trabalhando só nos laços, e de lá pra cá, mal sabia eu, né? Eu fiquei só nos laços. Mas olha só, eu fiz essa oração. Falei, Deus, me dá uma profissão onde eu fique sentada, onde eu possa ficar no ar-condicionado, né? Onde eu possa respirar, porque eu não aguento mais trabalhar no sol e o dia inteiro em pé, porque os outros serviços que eu tinha era de atendente, né? E o dia inteiro em pé, que nem as meninas do comércio, o dia inteiro pra lá e pra cá. Eu falei, Deus, eu tô cansada, eu já tenho, acho que eu tinha 31 anos. Eu já tenho 31 anos e eu não estudei, a culpa é minha, mas me dá uma profissão, tá? Eu fiz essa oração, tava com 31 anos, fiz essa oração e ainda ralei muito depois disso, ralei. E aí um dia eu tô trabalhando na TIM, já sentada, né? O trabalho da TIM foi o único trabalho que eu fiquei sentada, que eu atendi atrás do balcão, e aí eu trabalhei 4 anos na TIM. E aí Deus finalmente me deu um trabalho sentada. Foi o primeiro serviço que eu tive, e quando eu tava trabalhando, há 2 anos que eu tava trabalhando lá, um dia eu vi uma propaganda de laços no computador. E aí Deus falou pra mim, o Espírito Santo falou aqui no meu ouvido, bem aqui, ele falou assim, por que você não faz? E eu falei, é mesmo, né? Por que eu não faço? Aí eu comecei a pesquisar tudo, em um mês eu fui pra São Paulo, peguei um dinheiro que eu tinha, pedi mais R$ 300 pra minha mãe pra poder viajar e comer e tudo, e aí ela me deu, juntei esse dinheiro, fui pra lá, comprei tudo de laço e falei assim pra minha família, né, na época. Eu vou vender laço. Aí deram risada, eu cheguei com um laço todo torto, obviamente, né, gente, não por mal, mas porque realmente não tinha condição aquele laço, meu Deus. Mas eu sabia que eu ia vender laço, eu sabia, eu tinha, desde que eu ouvia aquela voz, por que você não faz, eu sabia que ia dar certo. E não teve concorrência, não teve esse, aquele, não existiu, foi um caminho reto, assim. Eu lembro que foi um caminho completamente reto, eu só fiz, só deu certo, foi assim. Foi chegando uma cliente, eu lembro que eu comecei a fazer os laços, aí o Davi adoeceu e eu tava treinando, fazendo esses laços e treinando. E aí eu fui pro hospital e levei a caixinha de laço. E lá, minha primeira cliente, que foi a Mari, a enfermeira, né? A Mari viu, ela tava grávida, e ela viu e ela falou assim, ah, você faz faixinha e tal? E aí ela indicou, no começo ainda, ela indicou pra doutora, e aí a doutora comprou, mas obviamente que não tinha qualidade total, né? Coitada da doutora, oh meu Deus. Mas tudo bem. E aí outras também compraram e ela foi falando e eu fui divulgando e começou a aparecer cliente e eu continuei trabalhando na TIM. Então eu trabalhava de manhã e de noite eu fazia os laços, né? Às vezes eu até adormeci em cima dessa mesa, na mesa na sala. E foi indo, e foi uma reta, não teve curva, não teve essa que fazia, esse que fazia, foi reto. E aí quando eu tava com 4 anos, não, uns 3 anos fazendo laço, eu já tinha muita cliente estava trabalhando na TIM. E aí eu fui demitida na pandemia, acho que 4 anos, fui demitida na pandemia, fiquei em casa. E quando eu fiquei em casa, na pandemia, Deus me deu a ideia de uma live. Aí Deus me deu a ideia de fazer a live, né? E aí ele falou pra mim, a primeira palavra que ele falou pra mim, ele falou assim, se prepara, porque você vai falar pra muita gente. E aí eu achei que era live, né? Eu falei assim, tá bom. Eu ouvi claramente, eu tava no fundo de casa, lavando minha roupa, né? A roupa da família, eu tava lavando e eu ouvi claramente, à noite, isso era à noite. Se prepara porque você vai falar pra muita gente. E eu achei que era live, eu fiz a live foi um sucesso, eu vendi muito laço e tal, foi minha primeira live. Em 2021 eu fiz. E aí eu achei que foi um sucesso. Aí eu fiz outras lives e até então eu não imaginava que essa comunidade aqui, no Facebook, no Instagram, as clientes, tudo esse processo dos laços
todo esse processo era para que eu chegasse aqui e lesse a Bíblia. Eu não imaginava que a profissão que eu tinha era para que me sustentasse, porque meu filho era autista. Entende? Então há um propósito na sua vida, há um porquê você faz as coisas. E aí, quando eu vim embora, eu descobri o autismo, eu descobri o porquê que ele tinha me dado a profissão, além da oração que eu fiz, de trabalhar sentada, trabalhar em casa. Eu não imaginava que eu ia trabalhar em casa. Ele me deu até melhor, ele me mandou trabalhar em casa. Eu achei que eu ia trabalhar para os outros. Acabei trabalhando para mim, que é melhor. Né? Todo dia eu tô desempregada, todo dia eu tenho que fazer meu dinheiro, mas é para mim, entendeu? Eu tenho mais liberdade de poder fazer as coisas com as crianças. E aí, descobri o Davi autista, descobri o porquê que eu tinha essa profissão em casa, né? E quando ele mandou ler a Bíblia aqui, eu descobri, depois de um tempo, quando ele falou para mim, no meu propósito, eu descobri o porquê que ele falou para mim, se prepara, você vai falar para muita gente. E é óbvio que não vai parar por aqui, vai ter muito mais coisas para frente, mas o que eu quero dizer para você é, por que esse ateliê é sustentado por Deus? Porque ele me deu essa profissão, porque ele mandou eu fazer, porque ele tinha um propósito para chegar aqui e falar para as pessoas do amor de Deus, do amor dele. Entende? Ele já sabia, ele sabia que eu escolhi errado, ele sabia que eu ia passar por um processo de me curar, ele sabia que eu ia passar por esse processo de ensinar aquilo que eu aprendi. Ele sabia tudo. Tudo está nas mãos do Senhor, nada saiu do controle dele. Nós fazemos as nossas escolhas, nós temos livre-arbítrio, mas ele já sabe a escolha que a gente vai fazer. E ele transforma as nossas escolhas más em bênçãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem a Jesus, né? Fazem o que ele manda, tá? Então, não adianta só amar a Deus, você tem que fazer o que ele manda, mas tudo vai cooperar para o seu bem. Então, pare e pensa, por que você está onde está? O caminho que você tem trilhado, você entendeu? Se não está, se está fora da presença do Senhor, volta para a presença de Deus, porque ele pode transformar tudo que você viveu de mal em bênção, tá? Tem um propósito isso aqui. Isso aqui só tá de pé porque tem um propósito. Quando eu cheguei, eu quase fali. Eu quase fali quando eu cheguei aqui. Eu não tinha dinheiro para repor material. Eu já tinha laço pronto, mas eu não tinha dinheiro para repor material. Eu quase fali. E aí ele foi me dando estratégia, faz assim, vai aqui, vai ali, faz lá, faz assim, faz assim, faz assim. Tudo. Cada oferta, cada promoção, cada coisa, cada compra, cada coisa que tem dentro desse ateliê aqui, cada curso que eu fiz, tá? Porque eu já fiz vários cursos, tudo aqui tem a mão do Senhor, as palavras de Deus. Eu sou dirigida por Ele, até quando eu não sabia que era. Entendeu? Até quando eu não sabia que era, eu era dirigida por ele, e agora muito mais. Então, tudo que eu faço no ateliê é porque ele dá estratégia. Ele fala para mim, até as promoções, as coisas que eu faço aqui, ele fala para mim como fazer. Faz assim, põe tal preço, põe assim, põe assado, vai usar isso, vai usar aquilo. Ele dirige. Porque o projeto é dele. Esse ateliê aqui é meu. É meu para dirigir, para fazer, para acontecer. Mas o projeto veio dele. A profissão veio dele. O talento veio dele. Entende? Então, tudo que vem do Senhor não tem como dar errado. É isso que você tem que ter em mente. Aquilo que vem de Deus não tem como dar errado, porque é Ele que sustenta. Se Ele colocou uma profissão no seu coração, um projeto na sua vida, é ele que sustenta. Você tem que trabalhar, porque ele não vai trabalhar por você. Mas é ele que sustenta. Quando eu cheguei aqui, eu quase sucumbi. Eu não tinha nem material para fazer laço. Não tinha mais. Gastou, foi embora, acabou.
E eu tinha que sustentar as crianças. Mas ele deu estratégia, faz assim, faz assado, vai guardar assim, vai juntar assim, vai trabalhar assim, vai fazer isso aqui com o seu dinheiro, vai comprar isso aqui. É ele. Ele reergueu isso aqui, ó, do zero. Chegou a zero, ele reergueu. Então, preste atenção. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E se aconteceu coisa ruim, Deus vai trabalhar para que aquilo se torne em bem, tá? Então vamos ler eu tinha que contar isso para vocês porque estava queimando no meu coração de falar. Então, ó, 2 Samuel 20 fala assim: aconteceu que estava ali um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Então, Benjamim é aquela tribo do Saul. Saul descende dos benjamitas, e a tribo de Benjamim fica contra Davi, tá? Geralmente eles ficam contra Davi. Lembra que Oi. Agora não, tá? Lembra que aquele rapaz que pediu, Simei, que pediu perdão para ele é da tribo que o amaldiçoou e depois pediu perdão. Ele é da tribo de Benjamim. E quando ele chega no rio, ele tá com 1000 homens da tribo de Benjamim. E esses 1000 homens são que vão se revoltar contra Davi, ó. Então, ó, aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: abaixo Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Ele começa uma revolta. O que acontece? No céu, Satanás começou uma revolta e levou a terça parte dos anjos, né? Então, a terça parte dos anjos foi embora. Tem mais 2 partes. O céu dividido em 3, ele levou a terça parte, tem 2 partes. Tem 2 anjos para cada demônio que o Satanás levou. Nós estamos na bênção. Deus é o suficiente, ainda tem anjos. Imagina. A questão é o seguinte, Deus odeia revolta. Mas não só revolta. Aqui, Davi é o escolhido do Senhor. E o Seba, ele se revolta, Seba, né, Cebuso, ele se revolta contra o escolhido do Senhor, assim como Satanás se revoltou contra Deus. Então, Deus odeia essa rebelião, tá? Geralmente, essa rebelião, e eles são todos israelitas, então eles são todos irmãos, entre aspas, essa rebelião pode acontecer dentro da igreja. Irmãos contra irmãos. Falando mal do pastor, falando mal do louvor, falando mal do outro irmão. Falando mal porque não gosta da voz, falando mal porque não gosta do testemunho. Falando mal porque não gosta das amizades que o outro faz, tá? De como o outro se veste. É óbvio que a gente tem que vestir com decência, mas tem gente que zomba de como o outro se veste. Filho, vai pra lá. Por causa que acha brega, por causa que acha isso, dá risada. Cuidado com esse tipo de coisa, porque Deus odeia rebelião contra irmãos. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus, a partir do momento que aceitamos Jesus. Mas também somos criaturas de Deus. Antes de você aceitar o sacrifício de Jesus como Salvador, você é criatura. A partir do momento que você entende o sacrifício de Jesus e o aceita, você se torna filho, tá? Na Bíblia está escrito dessa maneira. Quando você é criado por Deus, você é criatura. Entendeu o sacrifício de Jesus e aceitou ele como seu Salvador, você se torna filho. E nós, como filhos, congregando, nós devemos respeitar os nossos irmãos. É óbvio que a gente não vai realmente lidar com todo mundo da maneira de ser amigo, mas nós precisamos ter respeito pelo outro. Ah, eu acho ele brega. Tá bom, guarda para você e tenta tratar isso com Deus. Afinal de contas, você poderia vesti-lo e calçá-lo, já que você acha ele brega. Né, coração? Ah, eu acho que ele não canta bem. Tá bom, mas ele tá rendendo louvor e adoração a Deus. Você sabe se Deus tá gostando? Você pode não estar gostando do timbre da voz, mas Deus pode estar amando a oração porque é sincera. Deus vê o coração. Você tá vendo o coração?
Não, né? Então, louva você do seu jeito. Ah, porque o pastor não pregou bem, o irmão não pregou bem. Então, mas ele fez o melhor que ele podia. Você pega o microfone, vai lá. Às vezes você até quer ir, mas Deus não deu permissão para você ainda. Então, você aceita a permissão que ele deu pro irmão e vai orar a respeito disso. Porque isso também pode ter uma raizinha de inveja, tá, coleguinha? Entende? Nós precisamos respeitar os irmãos. E outra coisa, gente quer dar problema dentro da igreja, né? Como às vezes o irmão é meio ignorantão, ainda não evoluiu. As pessoas não estão em evolução espiritual igual. Uma tá mais assim, outra tá mais assim, outra tá mais assim, tá? Cada um tá em evolução espiritual com Deus num tamanho, num patamar. Não é porque todo mundo tá na igreja que todo mundo tá na mesma evolução espiritual. Tem gente que acabou de chegar, tem gente que nem conheceu, tem gente que já sarou ferida, tem gente que tá carregando há um século e por aí vai, tá? Nós precisamos ter paciência com quem tá menos evoluído com a gente, precisamos aprender de quem tá mais evoluído que a gente e precisamos respeitar a todos, tá? Respeito, porque falar mal dos outros continua sendo pecado, tá? Então todos os israelitas abandonaram Davi, esses da tribo de Benjamim, e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o Jordão até a cidade de Jerusalém. Lembrando que alguns de Israel, das outras tribos, também foram. Davi foi para o palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve mais relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro da casa para o resto da vida, vivendo como viúvas. Não sei o que é pior. Não sei o que é pior. Se for o Davi fazer essas mulheres viver como viúva pro resto da vida e nunca mais tocar nelas, ou se foi a violência que o outro doido fez. Eu acho que os dois é igual. Em matéria de tristeza para essas mulheres que nunca mais vai poder ficar com o rei porque foi violentada, não é que elas quiseram, elas foram violentadas e o rei as repugnou, são violências. São violências. Um que violentou porque não quis mais e o outro que violentou porque violentou. São violências, tá? Nesse ponto, não dá nem pra dizer, né? Porque já foi, mas é violência. Então, ó, por que não soltou elas? Deu dinheiro para elas serem sustentadas e soltou. Não, vocês podem ter outros esposos então, né? Vai com Deus, entendeu? Mas não, né? Deu carta de divórcio, sei lá, fez qualquer coisa, pode ser concubina de outras pessoas, mas não. Guarda elas dentro de uma caixinha que ninguém pode tocar e faz elas viver como viúva, porque eu não vou tocar mais nelas, mas elas também não podem, ninguém pode tocar mais. Enfim, né? Ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. O rei disse a Amasa: convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia em que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Amasa é aquele cara que estava contra Davi. Ele sai para convocar, mas não volta no tempo certo. Ele demora, né? A gente não pode demorar a obedecer a Deus. Então, ó, ele disse a Abissai e o Joabe estão na guarda, que era daqueles homens que eles comandavam, né? Que se juntaram a Davi, os 600 lá do começo. Seba vai nos dar muito mais trabalho que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, aquele cara que se revoltou. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou com eles. Joabe, vestido com roupa de guerra, tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Fingiu, tá? Então parece que a espada dele caiu, que ele tá sem nada. Então Joabe disse a Amasa: como vai, meu amigo?
pegou pela barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo, que era o jeito que eles cumprimentavam, um beijo no rosto. Um não, acho que é 2 ou 3 beijos no rosto, tá? Eles cumprimentam até hoje, o pessoal lá de lá, de Jerusalém, das cidades lá, né? Eu esqueci o canto que eles são. Eles se cumprimentam beijando, tá? Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo a segunda vez. Joabe é traiçoeiro. Joabe fica com raiva porque ele foi convocado para liderar os outros israelitas, né? Toda a guarda. Então Joabe cumprimenta ele com a barba na barriga dele. E o corte foi tão profundo que o intestino dele saltou para fora. Em seguida, Joabe e seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos os que estão do lado de Joabe são a favor de Davi, sigam Joabe. Ou seja, o exército que estava com Amasa vai seguir Joabe. Acabou, Amasa já era. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. A morte foi tão sangrenta, tão violenta, foi tão terror, aquilo tudo espalhado, sangue para tudo quanto é lado, que todo mundo que passava ali na estrada parava para olhar aquela cena horrorosa, tá? Violência, covardia e traiçoeirismo de Joabe, tá? Joabe é violento, Abissai também. Eles são fiéis a Davi, mas essa história de trazer o Amasa para comandar o exército, ele vai se revoltar, porque ele é violento, ele vai se virar contra Davi. Então, ó, aí o ajudante de Joabe estavam parando, arrastou o corpo para fora da estrada, estendeu um cobertor, porque todos que o viu paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo da família de Bicri estavam reunidos e foram com ele para dentro da cidade. Então esse povo vai tudo para dentro dessa cidade. Os soldados de Joabe chegaram, cercaram a cidade, eles construíram rampas de terra encostada nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Ou seja, eles iam para dentro, acabou, eles iam destruir tudo para pegar os caras. Havia na cidade uma mulher muito esperta, ela gritou do muro: escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui, eu quero falar com ele. De lá da muralha ela fala, tá? Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, senhor, disse ela. Ele: estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselho na cidade de Abel, que é a cidade dela. E era assim que resolvíamos os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que o senhor está tentando destruí-la? E em alguns capítulos fala: por que você quer destruir uma mãe e uma cidade? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o nosso Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo. Ela era sábia, né? Então ela vai lá, negocia com o Joabe e vai negociar com o povo. E aí ela foi dar seu conselho ao povo da cidade e eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram por cima do muro para Joabe. E ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade de volta para Jerusalém. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Então aqui, essa mulher negociando, sem guerra, falando, o poder da fala, né? O poder da negociação, o poder de conversar, de você ter uma boa fala, de você saber negociar.
O poder de você resolver as coisas nas palavras, no entendimento, na conversa, sem briga, sem violência, tá? Uma das coisas mais importantes é você saber falar, porque quando você sabe falar, você é bem escutado, né? As pessoas compreendem o que você está falando e também você resolve muita coisa na conversa, tá? Então é importante buscar essa sabedoria do céu. Lembrando que o conhecimento, ele está aqui disponível pra gente, história, geografia, português, matemática, mas a sabedoria vem exatamente do céu. Deus dá o entendimento. Quando você vai ouvir a palavra entendimento, discernimento, essas duas palavras, elas vêm da Bíblia, vêm do céu. Ou seja, Deus dá uma visão privilegiada, uma compreensão privilegiada, uma revelação privilegiada a respeito das coisas. A respeito do conhecimento aqui das coisas naturais e a respeito do conhecimento do céu. Então, esse entendimento, esse discernimento é revelação, inclusive revelação sobre a Bíblia. É por isso que é importante, as pessoas falam assim, né? Existe, e realmente, a letra mata. Por quê? Porque você tem o conhecimento físico, bíblico, de geografia, de história da Bíblia, mas você precisa da revelação. Só que essa revelação, ela vem naturalmente quando Deus vai se apresentar a você, Jesus. Então, conforme você lê a Bíblia, Jesus vai se apresentar a você. Fique em paz. Lê a Bíblia como um livro de história, mas ao longo da sua leitura, que nem quando você começa a ler os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus vai se apresentar a você. Ele vê a sua vontade de conhecê-lo, ele vai se apresentar. Foi assim que eu conheci Jesus, tá? Eu já conhecia Jesus, já tinha me batizado e não tinha tido um encontro real com Jesus. Real mesmo, real, assim, profundo. Eu comecei a andar, a caminhar com Jesus e a ter um encontro real com ele quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler esses 4 evangelhos, um capítulo por dia, lendo em sequência. Tá? Você tem que ler sequência, porque senão você não entende a Bíblia. Quando você começa a ler, hoje eu vou ler um capítulo de 2 Samuel, amanhã eu vou ler um capítulo de Esther, depois da manhã eu vou ler Jeremias, depois da manhã eu vou ler Romanos, você não entende a história. A Bíblia é um livro de história, com uma revelação profunda, que Deus é que dá. Então, primeiro você lê a Bíblia como um livro de história. Cada história, cada texto desse, cada livro, você vai ler em sequência. Pega lá, começa do segundo Testamento, começa lá por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e começa a ler em sequência, chega a Apocalipse. Aí depois você vai para o Primeiro Testamento. Aí começa lá de Gênesis e vai até o final. Né, até chegar de novo em Mateus. Por quê? Porque você vai entender a história por trás da Bíblia. E depois, conforme você está caminhando, Deus traz a revelação dessas histórias. Aliás, ele não vai só trazer a revelação dessas histórias. Ele vai trazer a revelação da sua vida. Por que você veio aqui? Para que você veio, tá? Por que você nasceu? Para que você existe? Qual é o propósito da sua vida? O que ele quer fazer com a sua vida, para as pessoas, para você, para a sua família? Tudo isso ele vai revelar. Mas se você ler a história, quando ele te der uma palavra, você vai saber do que ele está falando, porque você já tem um contexto. A história de Davi falava assim, assim, assim naquele capítulo. Deus me deu essa parte. Então essa parte, reunido com o que Deus falou, com a história dele, agora eu entendi o que Deus está falando. Entendeu? Do que você só ficar perdido em versículo, sem saber o que é a história de fato dessas pessoas, sem saber o contexto do que essas pessoas viveram. É por isso que muita gente endeusa homens da Bíblia. Que a maioria desses homens aqui fizeram tanta coisa mais ruim que nós, se duvidar.
Mas é exatamente o fato deles se converterem, alguns, né? Alguns não, alguns é tipo assim, não siga o exemplo. Mas alguns se converteram tão profundamente, fizeram todas as coisas para Deus tão profundamente que são considerados homens de fé, que nem Abraão, pai da fé. Abraão era covarde, era medroso. Abraão deu a mulher dele pro faraó durante um tempo, pegou o dinheiro disso, que o faraó dava dinheiro, dava bens materiais, ele saiu riquíssimo. E a mulher dele ficou lá no harém do faraó. Mas esse tipo de coisa você só entende lendo a história completa, pesquisando, estudando. Senão você vai achar que o cara entrou e saiu da vida dele assim, plenamente, com muita fé. Ué, por que demorou tanto para ele ter um filho? Porque ele ficou um tempo sem falar com Deus. O tempo que ele estava errando, mentindo, falando que era irmão da Sara. Entende? Mas a gente não sabe disso, porque demorou. A gente acha só porque Deus é mau. Não, foi ele, foi a plantação dele. Ele ficou um tempão longe da presença do Senhor. Tanto é que quando ele sai do Egito, aí que ele vai erguer um templo e adorar de novo. Homens, normal como a gente. Mas que são homens de fé. Por quê? Porque Deus não quer perfeição. Deus quer um coração quebrantado. E é isso que ele diz na Bíblia dele. É isso que ele diz nessa palavra toda. Por isso que esses erros não são escondidos de nós. Nós precisamos ler a palavra como história. E a revelação virá. Ela virá naturalmente. Quem dá a revelação é Deus. Você não força ele, ó, eu quero uma revelação agora. Isso não existe. Isso não existe, isso é bobagem. Aí as pessoas falam que não lê por causa disso, porque tem que ler com revelação. Então, mas se você nunca lê, nunca virá nem o conhecimento, nem a revelação. Tá? Deus abençoe vocês e que nós possamos ser sábios e resolver as coisas de maneira inteligente, pedir sabedoria para Deus, tá? Porque essa mulher salva não só a vida dela, mas da cidade. Com o quê? Com o ato dela de... né, o ato dela, a sabedoria que ela tem de negociar as situações. Tá? E nós precisamos negociar. Na nossa vida, tudo é uma questão de você negociar. Né? Não só para vendas. Você negocia com seu esposo, para onde vocês vão, o que vocês vão comer. Você negocia com seus filhos, que hora que vocês vão sair, que hora que vocês não vão. Não é só mandar e impor. Tem horas que você precisa negociar. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia. Até amanhã. Ah, e é aniversário da nossa igreja, hein? Da PIB. Bora? Bora pra lá?